2, 11, 10, contando segundos aqui, para dar meia-noite. Da meia-noite, das 7 horas. 2 minutes to midnight. Então, Entrei, aí tô, a gente... tô no ar. Agora, então, tem que esperar o tempo lá do... Agora sim, estou aparecendo aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Como que vocês estão? Meu nome é Rodrigo Parras. Eu vou estar conduzindo essa abertura desse nosso evento, do nosso webinar. Peço para que vocês, por favor, me mandem um alô pelo chat, para saber se está todo mundo me ouvindo bem, se vocês estão visualizando bem a imagem, pode ser? Olha só, estou vendo que a Keila está por aqui, o Edson, tudo bem? Boa noite. Por favor, só vão me dando um alô para saber se vocês estão por aí, se vocês estão me ouvindo bem. Antes de nós iniciarmos, o nosso palestrante, Rodrigo Orellana, ele já está pronto para entrar no ar. E, na verdade, agora eu estou aqui mais para ganhar um tempo para receber vocês. Tá bom, gente? Então, por favor, se puderem me mandar aqui no chat, a Keila, o Edson, todos aqueles que estão entrando aqui, só me falem se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão visualizando bem também a imagem, pode ser? Por favor. Pamela Gomes também está presente, boa noite. Me ouve bem, Pamela? Boa noite, Aleph. Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Não está conseguindo me ouvir, mas consegue me ver bem? Não está conseguindo me ouvir, mas consegue me ver bem? Não está conseguindo me ouvir, mas consegue me ver bem? Aí, agora acho que sim, né? Não está conseguindo me ouvir, mas consegue me ver bem? Aí, agora acho que sim, né? Sim, né? Muito bem, pessoal. Agora sim, né? Pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar em alguns minutos. Só estamos fazendo alguns ajustes aqui para iniciar, tá bom? Aí, agora sim. Estou vendo que está correndo bem. Pessoal, muito boa noite. Por favor, nós tivemos um probleminha técnico aqui no começo, mas já está ocorrendo tudo muito bem. Eu quero desejar boa noite para quem nos acompanha. A Keila está por aqui, o Edson, a Pamela, o Aleph, né? A Jéssica, o Jonathan, a Karina, o Evinilson Goulart, Karina. Boa noite, tudo bem, gente? Por favor, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem e se estão conseguindo visualizar bem a imagem. É só confirmar aqui, né, antes de darmos início, tudo bem? Pode ser?
puderem me dar esse feedback aqui, já me ajuda. Letícia Coelho, boa noite. Evenilson, tá ótimo, tá dando para ver bem? Ai, que bom, que legal. Essa é a nossa preocupação. Rodrigo, me ouve por aí também? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem. Então tá jóia. Inclusive, agora compartilhando aqui um pedacinho da tela com você. Estamos prontos. Ai, que susto! Ai, que susto! Pessoal, obrigado aí pelo feedback. Nós já vamos começar em alguns minutos a nossa palestra, o nosso webinar, né? Só ganhando mais alguns minutinhos aqui para o público que está entrando. Eu quero novamente agradecer todo mundo que está presente, que tem acompanhado as nossas lives do projeto FOGED, né? Que é o Fórum de Gestão e Desenvolvimento, que vai acontecer em julho. Vai ser um show, vai ser maravilhoso, não tenho dúvida. E nós estamos fazendo esse esquenta, né? Nós estamos fazendo alguns webinars, nós já tivemos com o Cristiano Mantovanini, que foi um show, foi maravilhoso. E agora, com o nosso amigo Rodrigo Orellana, que, para quem não conhece, vocês vão amar, o cara é fantástico, tem muito conteúdo, e é um mestre na oratória. É fantástico, vai ser muito legal, não tenho dúvidas. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, a Karina Silva, Jéssica, assim a gente não consegue falar, né? Não consegue, Jéssica, mas pode falar aqui pelo chat, que eu vou fazer as perguntas para o Rodrigo, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta no decorrer da palestra, vocês podem colocar aqui, que no final da fala do Rodrigo nós vamos esclarecer, tá bom? Ok? Jonathan, o áudio e a imagem tá ótimo, obrigado pelo feedback, viu, gente? Isso ajuda demais aqui para quem tá começando a transmissão. Bom, agora são 7h04, então eu vou começar agora a fazer a prévia aí da apresentação para vocês conhecerem um pouquinho desse nosso projeto, tá bom? Pode ser? Deixa eu só aqui pegar o currículo do Rodrigo para poder apresentá-lo. E vocês vão conhecer um pouquinho mais. Eu gostaria de lembrá-los, pessoal, que ao término do evento, todos aqueles que participarem pelo menos 80% da palestra, né, vão receber o certificado. O certificado, ele chega no e-mail de vocês, tá bom? Então, por favor, aí, fiquem até o final, porque o sistema ele é automático, ou seja, todo mundo que permanece 80% da atividade recebe o certificado de participação diretamente no e-mail. Provavelmente, ainda hoje, tá? O sistema é automático, normalmente em meia hora ele já projeta, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse webinar, né? O webinar, ele é um projeto que, ele, na realidade, ele está dividido em algumas etapas, né? São 5 webinars, né? Onde nós temos em cada noite um dos nossos palestrantes, né? E em julho nós teremos o FOGED, é um fórum de gestão e desenvolvimento que vai trazer um conteúdo muito bacana, muito legal. Vai ser um dia de palestras e eu já convido vocês para que vocês fiquem atentos a esse evento que vai acontecer em julho. Mas antes nós teremos outras projeções, tá bom? Nós teremos ainda outros palestrantes que no final do evento aqui eu vou falar um pouquinho deles para vocês, tá bom? Bom, quem que é esse cara, né? O Rodrigo Orellana, né? O Rodrigo, primeiramente, é um cara que nunca para de estudar. Atualmente ele faz psicologia, mas antes vamos entender um pouquinho mais sobre a história dele, né? Ele é professor profissional de transformação digital no mercado editorial, sócio fundador da Lutze Educação Corporativa, graduado em Sistemas de Informação com ênfase em Planejamento Estratégico e agora está fazendo Psicologia, pós-graduado em Docência para o Ensino Superior, né? É um cara que tem muito conteúdo. E ele tem desenvolvido esse trabalho muito bacana de formação e de desenvolvimento humano por intermédio dessas palestras e treinamentos que ele tem feito, que tem sido um sucesso, tá bom? O nosso tema de hoje, então, desse nosso webinar de gestão e desenvolvimento, organizado aqui pelo Instituto Educar Brasil, traz o presente tema: aspectos da formação da autoimagem. E o nosso palestrante é o nosso Rodrigo Orellana, tá bom? Então, Rodrigão, a bola está com você, seja muito bem-vindo. Agora são 7h07. Vamos dar, então, início ao nosso webinar. Lembrando que perguntas podem ser feitas, né? Que no final nós estaremos lendo aqui para o Rodrigo e ele com certeza vai responder. Tá bom, gente? Com certeza, ele não vai estar acompanhando aqui no chat, provavelmente. Não, então, consigo sim, Rô. Pode ficar tranquilo, tô sim, que bom. Tô vendo.
Fiquem tranquilos. Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui, Keila. Estou Que vendo bom. aqui, pessoal. Estou acompanhando pelo chat. Fica tranquilo sim, viu, Rô? Um prazer estar com vocês todos aqui, dividindo Boa aqui esse palestra, meu espaço. amigo. Rô. Então eu tô Obrigado, saindo. Rô. Volto Tá no bom. final, gente. Bom Até webinar. já. Obrigado, querido. Valeu. Então vamos junto, pessoal, aqui. Muito boa noite a todos vocês. Consigo acompanhar as mensagens aqui, então, se vocês tiverem dúvidas e perguntas, infelizmente a gente não consegue abrir o áudio, né? A Isabela tinha perguntado se tem como abrir o áudio, mas infelizmente não tem. Isso, infelizmente, empobrece um pouco essa nossa comunicação, mas ao longo a gente vai interagindo de algumas outras formas aí. E a gente tenta se conhecer um pouquinho, né, ao longo desse nosso bate-papo. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela aqui, e eu gostaria até de, hoje pela manhã, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso, acho que melhorou agora para vocês, né? Perfeito, o Rodrigo saiu, deixa eu até tirar ele da nossa transmissão agora aqui. Beleza, melhorou. Então, pessoal, é importante, antes da gente falar desse aspecto, porque o nosso fórum, que vai acontecer em julho, né, a minha participação vai ser basicamente para falar sobre a comunicação, né, os aspectos de comunicação, e a autoimagem é fundamental para essa comunicação, né, mas antes de falar da comunicação, eu vou aproveitar um gancho de uma aula que eu dei hoje pela manhã, que foi muito interessante, onde a gente estava falando de competências profissionais, né? E quando a gente fala sobre competências profissionais, o que é necessário para se formar um bom profissional, né? O que vocês acham? E aí eu queria a opinião de vocês. Para isso, eu vou usar uma ferramenta que se chama Mentimeter e eu queria que vocês participassem usando o celular de vocês. Vocês vão entrar nesse site aí, ó, menti.com, só esse número que vocês vão mudar, usar um número diferente aí que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como é que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão entrar nesse site aí e vão usar esse número que está aparecendo aqui em cima, ó, 3769-5021. E aí, eu queria que vocês dissessem que habilidades que um profissional tem que desenvolver para ser um bom profissional. O que vocês acham? O que vocês diriam? E aí vocês podem entrar lá e dizer algumas, compartilhar algumas comigo aqui. Por favor. Vocês conseguem ver isso? Está todo mundo vendo? Só dá um alô aqui no chat que eu consigo acompanhar, tá? Legal, Isabela, obrigado. Então é só entrar pelo celular aí, nesse site, www.mente.com, e usar esse código. Vou até colocar ele no chat para vocês aqui. Então, www.mente.com. Isso, e o código 3769-5021. Lá ele vai pedir para vocês escreverem algumas habilidades. O que vocês acham que forma um bom profissional? Quais habilidades que um bom profissional tem que ter? Vamos lá, aguardo as respostas de vocês aí. Legal. Conhecimento. Boa. Que mais? Responsabilidade. Legal. Flexibilidade. Muito boa. Que mais, pessoal? Vocês estão tímidos, hein? Nessa noite de sexta-feira aí. Agora sim está começando. Persuasão, empatia, iniciativa, autoconfiança. Agora sim. Muito bem. Vamos lá. Capacidade de liderança. Muito legal. Mais alguns segundinhos, a gente já volta para discutir isso. Alguém mais?
Bom, essas habilidades que vocês começaram a descrever aqui fazem parte aí de um currículo de um profissional. Ética, outras pessoas começaram a descrever aqui. Ética, iniciativa, né? Tudo isso aqui vai fazer com que um profissional seja desejado dentro de uma empresa. Então, quando vocês estão desenvolvendo, escrevendo um currículo, né? Então, por exemplo, o Rodrigo começou a me apresentar e ele começou a falar da minha formação, o que eu estudei, o que eu percorri de caminho, quais foram as minhas graduações, a minha pós-graduação, o que eu estudei, qual caminho percorri. Isso eu consigo escrever e colocar dentro de um currículo, certo? Então, quando eu estou elaborando esse currículo, eu vou fazer o quê? Montar esse currículo campeão baseado em quê? Em competências e habilidades, certo? E atitudes, que é o que vocês estão me descrevendo aqui nessa nuvem de tags. Então, a capacidade de persuadir as pessoas, de ter empatia, de comunicação, flexibilidade, iniciativa, tudo isso faz parte de um bom currículo. O entrevistador vai olhar para isso quando estiver contratando alguém, certo? Agora, para eu conseguir permanecer numa empresa, eu preciso ter muito mais que isso. Eu preciso ter o quê? Comportamentos adequados para permanecer nesse emprego. Isso que vocês estão dizendo para mim são soft skills. Isso vai fazer com que eu me mantenha nesse emprego. Para entrar nesse emprego, eu preciso ter capacidades técnicas. O entrevistador ele vai avaliar as habilidades e as competências técnicas para preencher requisitos de uma vaga, certo? Mas para eu conseguir ficar nesse emprego, eu vou precisar ter o quê? As chamadas soft skills, tá? Os treinadores corporativos, o pessoal que dá palestras em empresas, eles pensam muito em montar programas baseados em algumas competências que nós conhecemos como as habilidades de Luminger, não as competências de Luminger, que é um conjunto de 67 habilidades aí, uma lista muito extensa. Então, vou projetar para vocês aqui. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aí, orientação, ação, proximidade, relacionamento com o chefe, ambição de carreira, cuidado com o subordinado, habilidade de comando, compaixão, compostura, gestão de conflito, confronto de subordinado, criatividade, foco no cliente, tomada de decisão oportuna, e a lista segue. A lista é muito grande e, assim, existem alguns programas de treinamento que focam em uma competência específica e desenvolvem ela. E tem outros programas, por exemplo, que pegam diversas dessas competências e juntam isso em um treinamento só, para desenvolver isso ao longo de um treinamento só, de vários treinamentos, de um programa de treinamentos ou de um portfólio de treinamentos corporativos, certo? Mas todas essas competências aqui podem ser trabalhadas com esses colaboradores ao longo da carreira para que se formem aí bons colaboradores, bons profissionais, né, que podem servir para empresas. Agora, esses profissionais, eles têm que estar inseridos dentro desse mercado de trabalho, atuantes, certo? E serem cada vez mais produtivos, mais engajados e mais efetivos na sua produção. É importante que a gente consiga enxergar essa lista na sua totalidade. E eu não sei se vocês repararam, não sei se vocês conseguiram acompanhar essa lista que correu na tela aí, que é longa, né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas no finzinho dessa lista, eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Uma dessas habilidades aí é a número 66, que diz equilibrar vida, trabalho e vida pessoal. Eu acho que isso aqui é muito importante, poucos treinadores lembram de olhar para isso. O que eu estou querendo dizer aqui? Que é muito importante um profissional, para vocês, alguns aqui que estão iniciando carreira, outros que já estão há muito tempo trabalhando, muito importante entender que um bom profissional tem que conseguir manter um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E isso é uma competência muito valorizada nas empresas. Ah, Rodrigo, você está querendo dizer então que a pessoa tem que saber equilibrar a vida profissional e pessoal, e isso vai fazer dele um profissional melhor? Sim, eu estou. Poxa, quer dizer então que você está falando que eu tenho que trabalhar menos?
Não. Estou dizendo que você tem que trabalhar melhor. E esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal vai fazer com que você renda mais na empresa. Por quê? A pessoa que trabalha demais, trabalha, uma hora ela vai falhar. E isso pode custar caro para a empresa. Ou seja, os profissionais que sabem manter um equilíbrio melhor entre a vida profissional e pessoal, sem dúvida, vão render mais para a empresa. Eu estou falando disso antes de entrar nos aspectos da formação da autoimagem em si, porque eu queria que vocês atentassem para essas habilidades. Como é que eu faço, então, para manter esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal? Ora, se eu estou falando que eu tenho habilidades para desenvolver, para virar um bom profissional, eu tenho que atentar que existem habilidades também que eu posso desenvolver para viver melhor. Como assim? Quer dizer, então, que se eu desenvolver determinadas habilidades na minha vida, eu vou viver uma vida melhor? Sim, vai. A OMS, em 1997, ela desenvolveu, todo ano a OMS faz um fórum internacional para desenvolver boas práticas de saúde públicas. Tirando os últimos 2 anos aí que eles fazem isso quase todo dia, tá difícil de eles conseguirem alguma coisa, né? Tá complicado, coitados. Mas assim, em 97 eles se reuniram e no tratado de saúde mental, eles delimitaram aí 10 habilidades para a vida. Essas habilidades para a vida, elas foram divididas em um conjunto de 3 pilares que se dividem as habilidades sociais, habilidades cognitivas e habilidades emocionais. Essas 10 habilidades estão distribuídas entre esses 3 grupos. E se um indivíduo conseguir desenvolver bem essas habilidades, ele vai viver bem. Habilidades, entendam, elas não nascem com o indivíduo. A gente desenvolve elas ao longo da vida. E olha que interessante, a gente está falando de comunicação aqui, nos aspectos de formação de autoimagem como um fenômeno de comunicação. As habilidades sociais, elas iniciam com comunicação eficaz. É a primeira habilidade a se desenvolver no grupo de habilidades sociais. Isso é uma habilidade, as pessoas não nascem sabendo se comunicar. Elas desenvolvem isso ao longo da vida. E a comunicação eficaz nada mais é do que não saber falar corretamente o português correto, usando o código da maneira correta, né? Mas sim se fazer entender em determinado contexto. Fazer com que a sua comunicação seja clara para um determinado interlocutor. Com que ele entenda o que você quer dizer naquele momento, naquela situação. Não é? Depois, nas habilidades sociais ainda vem empatia, e a empatia é interessante porque todo mundo se acha empático, né? E empatia é muito difícil de desenvolver essa habilidade. Empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro. Ser empático significa sentir com o outro. Muita gente confunde empatia com simpatia. Né? E não é fácil. Para estabelecer uma boa comunicação, uma comunicação eficaz, a empatia é fundamental. Ainda nas habilidades sociais, a terceira habilidade desse grupo são os relacionamentos interpessoais. Fácil manter relacionamentos interpessoais, pessoal? Acho que não, né? Um pouco complicado. Dentro desse grupo, inclusive, dos relacionamentos interpessoais, as pessoas que desenvolvem um bom nível de relacionamento interpessoal incluem as pessoas que conseguem terminar os relacionamentos de forma construtiva. Parem para pensar como que são os términos de relacionamentos que vocês vivenciaram durante as experiências de vida que vocês tiveram. Eles foram tranquilos, legais, positivos e construtivos, ou eles foram traumáticos? Então, tudo isso é desenvolvimento de habilidade. Aí vou convidar vocês para voltar lá até o nosso mente. Eu queria que vocês fizessem uma autoavaliação. Como vocês se classificam nessas habilidades? Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui no mente, porque peraí que deu um bug aqui no negócio. Espera só um pouquinho, gente. Eu vou querer que vocês façam uma autoavaliação nesses 3 critérios. Como vocês se avaliam, né? Vamos lá. Como vocês se avaliam nesses critérios aqui? Peraí, por que ele está funcionando, gente? Tímida, funcione, por favor. Está funcionando sim. Por favor, é mesmo código. É só vocês entrarem lá com o mesmo código. Se vocês não saíram desse site, é só votar. Tá vendo?
Faça uma avaliação, por favor. Vou colocar um tempinho aqui para a gente fechar, colocar menos 30 segundos para a gente fechar essa votação. Beleza. Legal, pessoal. É muito comum nessa avaliação haver uma correlação média entre a comunicação eficaz e o relacionamento interpessoal e sempre a empatia ser mais acentuada, tá? Então é normal as pessoas terem uma percepção pessoal da empatia sempre maior do que as outras duas habilidades aí. Continuando para as habilidades cognitivas, nós temos o autoconhecimento, que é a capacidade do indivíduo se reconhecer como ser, o pensamento crítico, que é saber receber uma informação e conseguir criticar essa informação com o confrontamento de outras fontes ou de outras verdades, o que vamos entender que hoje em dia está um pouco difícil de ter pensamento crítico, na verdade. O pensamento criativo, que é conseguir pensar em formas diferentes de olhar para uma mesma situação, a resolução de problemas e a tomada de decisão. Então, rapidamente, eu queria também que vocês fizessem aí uma autocrítica em relação a esses pontos básicos lá no Mentimeter, por favor. Vou também criar um contadorzinho, 30 segundos para a gente votar. Façam aí uma autorreflexão. O código do Mente, Paula está pedindo aqui, ó, www.mente.com. É isso, Paula? E o número é 3769-5021. Tá bom, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a votação de novo, mais 30 segundos para quem não conseguiu votar. Então, está aberto de novo aqui, podem votar de novo. Legal. Muito bem. Bacana, pessoal. E por fim aí nós temos as habilidades emocionais, onde nós temos duas habilidades que temos que ter o desenvolvimento, que é o manejo das emoções, que nada mais é do que compreender as emoções que nós temos no nosso dia a dia e saber identificar quais elas são. Porque, por exemplo, quando eu digo, eu estou me sentindo mal hoje, eu não sei dizer por que eu estou me sentindo mal, eu não consigo combater esse mal que eu estou sentindo. É a mesma coisa que, por exemplo, eu sou um super-herói, meu super-inimigo é um inimigo invisível e eu não consigo enxergar. E se eu não conseguir enxergar esse inimigo invisível, eu não consigo combater. Então, se eu não aprender a enxergar esse inimigo invisível, eu nunca vou conseguir combater ele. Então, o manejo das emoções é simplesmente conseguir enxergar essas emoções para conseguir criar estruturas de enfrentamento para elas, ok? E o manejo de estresse, que é conseguir identificar as fontes estressoras para conseguir eliminar elas quando possível e quando não for possível eliminar essas fontes de estresse, conseguir ao menos criar estratégias para minimizar esse estresse, tudo bem? Então essas são as habilidades aí emocionais. E aí eu queria que vocês fizessem aí para acabar uma votação aí, uma autoanálise nessas últimas duas aí, por favor. 30 segundinhos a gente consegue votar.
Essa é bem rapidinho. Legal. O pessoal está comigo aqui no manejo de estresse. Estamos todos juntos nessa habilidade ruim de manejar o estresse. Muito bem. Pois é, pessoal. A ideia toda aqui é conseguir identificar as fontes de estresse, tá? E falando em estresse, vamos fazer um teste então? Digam para mim quais são os principais estressores que vocês têm no dia a dia de vocês. O Mentimeter ele é anônimo, tá? Então vocês podem dizer qualquer coisa que não vai aparecer o nome de vocês. Podem dizer o que vocês sentem de fator estressor. O que estressa vocês no dia a dia? Digam para mim. O manejo de estresse estressa. Ok. Muito boa. O que causa estresse? Qual é a fonte? Impaciência, medo, pessoas fazendo o contrário do que disseram que iam fazer. Legal. Brincadeiras apelativas. Família, excesso de trabalho, pouco reconhecimento, nosso presidente, falta de atenção no trabalho, falta de respeito, colega de trabalho folgado, ignorância, dívidas, ok. Legal. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto aqui. A grande maioria dos relatos que apareceram aqui na tela estão relacionados a problemas com comunicação, concordam? Falta de colaboração, pessoas fazendo o contrário do que disseram que iam fazer. Vou entender a ignorância como a truculência na fala, o colega de trabalho, o colega folgado lá no trabalho, falta de respeito. Muito do que vai aparecer aqui tem a falsidade, excesso de retrabalho. Excesso do retrabalho nada mais é do que um problema na comunicação. Foi feito porque alguém falhou na comunicação ali. Entendam, muito desse estresse está relacionado com uma comunicação ineficaz, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe da comunicação eficaz aqui, até porque nosso tempo é curto e eu vou falar basicamente dos aspectos aqui da formação de autoimagem, tá? Mas o que eu queria, eu vou explorar muito mais isso lá no nosso fórum em julho, né? No Fórum de Gestão de Desenvolvimento. Mas a ideia aqui é entender, eu queria que vocês entendessem que muito do nosso estresse está relacionado com uma comunicação ineficaz. Agora, se a gente pensar na comunicação enquanto comportamento, para falar dessa formação de autoimagem, eu vou passar rapidamente para isso para que vocês entendam. Se a gente pensar no comportamento, a gente tem que entender que um comportamento é qualquer ação que um organismo faz que altera um ambiente. Como assim? Vou explicar para vocês. Imaginem que a gente tem um ambiente, tá? E esse ambiente tem vários estímulos. Esses estímulos vão criar um impacto no indivíduo, vão criar um processamento aí no indivíduo que vai reagir com o estímulo. Por exemplo, eu falando para vocês alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou conversando aqui, diz para vocês alguma coisa e a Tainara mandou uma mensagem no chat falando pessoas mal-humoradas. Essa mensagem que ela mandou foi um estímulo de ambiente que me fez processar e eu acabei de lembrar de uma pessoa mal-humorada. Isso me fez mudar um pouco a minha fala e talvez melhorar o exemplo ou mudar de exemplo. Essa reação ao ambiente é um comportamento. Essa mudança de ambiente fez com que eu reagisse e mudasse o ambiente novamente. Então, isso é retroalimentado, entendem? Eu queria perguntar para vocês, o que vocês veem nessa imagem aqui, ó, quando vocês olham para ela? Então, vamos ver isso daqui, ó. Tem um relato aqui
do Daniel dizendo: o chefe ficou bravo com o funcionário que dormiu no trabalho. Daniel, de 10 anos, meu filho. Vocês concordam com o Daniel quando ele fez esse relato? Entendam, o Daniel viu essa imagem, eu não sei se mais alguém pensou, né? Pessoa folgada, ó, chefe bravo com colaborador dormindo, chefe folgado. Várias pessoas aqui estão falando coisas diferentes aqui. O Edson disse que o chefe é folgado, né? O Beto falou que o chefe está bravo. Agora, por que será que o Beto pensou que é o chefe que está bravo? Beto, você achou que o chefe é o cara de preto que está em pé? Jonathan também falou chefe bravo. Agora, por que vocês estão falando que o chefe é o cara que está de preto? Será que é porque ele está usando terno e gravata? Será que a pessoa que está dormindo ali está dormindo? Será que esse é trabalho? Olha só, vocês olharam uma imagem e fizeram aí uma inferência, certo? Dizendo que isso daí é um ambiente de trabalho, está dormindo no expediente de trabalho. Tá, mas por que vocês acham que é horário de trabalho? Como é que vocês sabem que é horário de trabalho? Ah, porque tem um relógio na parede que está dizendo ali que é quase 3 horas. Mas é da tarde ou da manhã? Então, assim, vocês olham uma imagem e, baseado nesses fatores pessoais que vocês têm, vocês fazem inferências. Nós fazemos isso constantemente. E é por isso que a gente tem que pensar aí no fator, exatamente, por conta do relógio. Mas o relógio está dizendo quase 3 horas ali, só que você não sabe se é da manhã ou se é da tarde, entendeu? Então, e esses fatores aí, essa imagem vai criar em você uma série de gatilhos que vão fazer com que você imagine uma situação. Mas você pode ser traído por conta disso. Entendem? Faz sentido até aqui, pessoal? A ideia, então, que eu queria falar para vocês é que vocês começassem a pensar na formação de autoimagem aí, porque isso faz parte da comunicação. Quando alguém olha para vocês estão comunicando a partir de agora. Tenho que cuidar só com o meu horário aqui. Tem 3 aspectos muito importantes aqui quando a gente fala da comunicação em diferentes níveis de abstração aí, que são a aparência, a postura e a linguagem. E aí, ó, eu vou começar falando sobre a aparência, tá bom? Vamos falar sobre a aparência aqui, ó. Tenho 3 pessoas aqui, na verdade é o mesmo rapaz aqui, vestindo roupas diferentes. Esse aqui da esquerda, ele tá indo para onde? Vocês acham que ele tá indo para onde? O que vocês acham aí? Pode falar aqui no chat mesmo. Para onde que ele está indo? Está indo para academia. Isso. Exatamente, David. Interlocutor tem muitos filtros muito diferentes do nosso, exatamente. E a gente precisa adequar esse filtro. A Letícia está dizendo também, ó, está indo para academia. Legal. E esse do meio está indo para onde, pessoal? Do meio sai e vai para onde? Está indo para balada. Boa, Jonathan. Só não pode ir muito agora porque está na pandemia. E o último aqui da direita, está indo para onde? Está indo para agência de publicidade, David. Muito bem, verdade. Agora, e se eu disser para vocês que esse rapaz aqui é um personal trainer? Entendem como vocês estão sendo traídos novamente por uma inferência que não necessariamente pode ser real? Eu, por exemplo, trabalhei grande parte da minha vida e ainda trabalho em editoras de livros didáticos. E as editoras são ambientes completamente informais, quando se diz, no que se diz de dress code, né? As pessoas se vestem de maneira muito informal nas editoras. Então, às vezes, uma pessoa que se veste de forma muito formal nesse ambiente vai estar deslocada desse ambiente. Entendem o que eu quero dizer? Em 2016, uma empresa chamada Cambridge Analytica fez um estudo muito importante, encomendado por um dos partidos, né, que concorriam à eleição governo norte-americano, para tentar identificar perfil de comportamento dos eleitores, para investir em campanhas, né, e delimitar público. E esse rapaz aqui, chamado Christopher Willey, que era o diretor de análise de dados da Cambridge Analytica, conseguiu determinar que pessoas que interagiam com as marcas Wrangler
e El Elbin tinham preferências e tendiam, tinham preferências conservadoras e tendiam muito mais para a direita. E aí ele conseguiu fazer cortes muito mais efetivos e conseguiu direcionar campanhas de marketing muito mais agressivas para essas pessoas. Agora, será que eu consigo dizer como uma pessoa pensa por conta de que tipo de roupa que ela usa? Consigo. Curioso demais isso, né? Pois é, claro que não dá totalmente 100% para acertar tudo, mas assim, são tendências. É o jeito que eu escolho uma roupa e tudo mais. Mas a gente sempre se engana com isso. De novo, que eu falei lá atrás. Queria fazer uma experiência com vocês agora, usando de novo lá o nosso Mentimeter. E aí eu queria que vocês tentassem, agora é um joguinho aqui, eu queria que vocês tentassem, vamos ver quem chega mais perto de tentar acertar a profissão dessas pessoas aqui. Vamos lá para o Mentimeter de novo. Vou pular esse daqui. Opa, volta aqui. Esse rapaz daqui, pessoal, ele trabalha com o quê? Vamos lá, me ajudem aí. Boa. David, entra lá no Mentimeter, ó, www.mente.com, põe o seu código lá. Cervejeiro artesanal. Boa. Coloquem lá no Mentimeter, gente, pra gente fazer essa nuvem de taco ficar bem bonitas. Bem bonitinha. Vamos lá. Barbeiro. Boa. É o que mais tá aparecendo aqui no Mentimeter. Legal. Beleza. Já inclusive vi muito nessa nuvem de tags aqui meu próximo marido, coisas desse gênero também, viu, gente? Escritor também aparece bastante, viu, Tainara? Legal. Pintor e tal, barbeiro. Barbeiro é uma das mais comuns. Muito bem, pessoal. Vamos para o próximo aqui, ó. E aí, o que vocês me dizem? Se vocês conseguirem usar o Mentimeter, mais legal a nossa experiência vai ser, tá? Pode acessar do celular mesmo. Legal. Bacana. Legal, pessoal. Editora. Editora de matemática, né? Você faltou um detalhe aí. Bacana. Legal, pessoal. Bacana. Obrigado pela participação aí. Vamos continuar aí. Outro personagem. E aí? Legal. Beleza. Escritor tá, recebeu várias aqui. Muito bem. Comediante. Essa foi boa. Mais uma aqui. Vamos lá. E essa daqui, pessoal?
Tainara, no site mente.com, www, nesse endereço que está aí na projeção, ó, www.mente.com, o código é 3769-5021. Pode usar o seu celular, se acessa pelo celular mesmo, aí você consegue colocar a resposta lá. Legal, pessoal. Bacana. A Tainara tinha colocado aqui na resposta, ela foi respondendo pelo chat, né? Ela vai colocar a resposta dela lá. Tainara, 3769-5021. 3769-5021, isso mesmo. É legal, pessoal, a gente entender essa experiência. Nós vimos aqui, enquanto a Tainara responde, eu queria voltar a imagem dos 4 aqui, ela pode responder lá. E aí nós temos as 4 pessoas aqui, né? Dessas 4 pessoas, 3 são modelos, né? São imagens de agência, e uma pessoa aqui, esse senhorzinho aqui do meio, esse simpatia aqui, é o Jean Piaget, que é um psicólogo, né? Fofinho. Os outros 3 são modelos de agência que eu peguei aqui simplesmente para fazer essa atividade, tá? Mas é interessante a gente perceber aqui uma coisa. Isso aqui é uma experiência, é um fenômeno, é uma experiência social muito interessante que eu gosto de fazer, né? Para vocês entenderem na prática como se funciona o racismo estrutural. Então, nós temos aqui um exemplo, eu peço para vocês elegerem profissões para determinados estereótipos de pessoas. E aí, olha só que interessante, a gente olha aqui para essa pessoa e a gente vê o quê? Médica, babá, fisioterapeuta, dentista, coisas assim desse gênero. A gente olha esse cara aqui, ó, cervejeiro, barbeiro, artista. Esse tiozinho aqui sempre cientista, aposentado, tal. E esse daqui sempre fica transitando em jogador de futebol, grafiteiro, sambista, rapper. Olha que interessante isso. Então, é legal para que a gente consiga entender como se forma isso, né? E como a gente consegue começar a entender na nossa percepção esse fenômeno do racismo estrutural para conseguir combater isso. Isso está em nós enquanto cultura e sociedade, né? E por mais que todos nós aqui, eu não sou racista, o primeiro passo é entender que nós somos sim, enquanto cultura. E assim que a gente interpreta isso, a gente consegue combater e transformar. Mas todos nós aqui julgamos quando a gente olha alguém, quando a gente interpreta. Então esse aspecto da imagem é importante, por quê? Imaginem só que vocês vão fazer uma palestra, vão assistir uma palestra em algum lugar, e o palestrante chega lá de moletom, né? Ele vai dar a palestra e chega lá todo descolado e vai dar a palestra de moletom. Como é que vocês vão encarar esse palestrante? Vocês vão levar ele com seriedade? Não sei se necessariamente, mas esse palestrante é uma pessoa conhecida e famosa, que costuma geralmente usar moletom, é uma marca registrada dele, né? Ele gosta de fazer isso. Esse rapaz, que é o Mark Zuckerberg, acho que você já deve ter ouvido falar dele, ele costuma fazer isso geralmente, né? E ele uma vez, inclusive, foi em uma cerimônia solene de uma instituição muito reconhecida, que é o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele foi de pijama fazer uma fala lá. Agora, ele nunca se importou com a aparência, inclusive ele fazia um deboche das pessoas, né, quanto a isso. Será que não faz diferença a forma como a gente se veste? Vocês acham que faz diferença? Acho que não faz diferença. Quando o Mark Zuckerberg foi convocado a depor na Suprema Corte Americana, como ele estava vestido? Ele estava de terno e gravata. Ué, por que ele não foi de pijama? Podia ter ido, né? Mas ele não foi. Por quê? Olha a diferença aí. O que ele queria dizer para aquelas pessoas? Será que se ele tivesse ido mal vestido,
vestido do jeito que ele quisesse ir, ele teria passado a mensagem que ele queria dizer naquele momento? Será que ele seria levado a sério? Não sei. Mas, infelizmente, Jéssica, faz diferença sim. E nós julgamos também, né? A gente está sob julgamento constante do outro, mas nós também julgamos. Então, o que é importante a gente fazer quando a gente pensa nessa formação de autoimagem? Nós nos adequarmos ao contexto que a gente está inserido, tá? Não é para a gente ficar impecável, sempre super arrumado, super formal. Não, mas se adequar ao contexto que a gente está inserido. A gente minimamente tem que estar parecido com as pessoas que estão ali junto com a gente. Se a gente estiver muito diferente, muito descolado daquela realidade ali, a gente vai ser excluído socialmente, tá? E, infelizmente, assim funciona. Nós, seres humanos, somos assim. Então, a gente tem que minimamente parecer com aquele interlocutor para que a mensagem seja mais facilmente transmitida. Faz sentido? Ok. Então, vamos passar aqui para o próximo ponto, que é a postura. E a postura aqui eu trago um exemplo muito importante, que é o quê? A experiência da prisão de Stanford, de um psicólogo que se chama Philip Zimbardo. Zimbardo, lá nos anos 70, quando as experiências de psicologia ainda podiam ser feitas com seres humanos, assim, sem tanto critério, né? Ele conduziu uma experiência em Stanford, que tem até um filme, né, na Netflix, que se chama A Experiência da Prisão de Stanford, que conta aí do relato. Ele selecionou aleatoriamente alguns estudantes, né, um experimento pago, ele contratou ali os estudantes para fazer esse experimento, e aí ele pegou esses estudantes, fez testes psicológicos com todos, para saber se eles estavam ali dentro de um padrão de normalidade, e aí ele dividiu aleatoriamente esses estudantes entre prisioneiros e carcereiros. Colocou os prisioneiros na cela, que ele pegou ali o porão da universidade, colocou os prisioneiros ali dentro, colocou os carcereiros divididos em turnos, e esse experimento deveria durar ali 2 semanas, não chegou no 6º dia. No 2º dia teve motim, eles quase se mataram, ele teve que interromper essa experiência, porque eles iam se matar mesmo. Então ali ele começou a entender que o comportamento, quando a pessoa incorpora um papel e exerce um papel e uma determinada função, ela se transforma. E eu queria perguntar para vocês, no dia a dia de vocês, né, durante a atividade diária de vocês, qual é a máscara que vocês utilizam? E eu pergunto, vocês usam máscaras? É errado usar uma máscara? Não, não é errado usar uma máscara. A máscara é um filtro da realidade. Na essência, eu, Rodrigo, sou um só. Mas eu constantemente dou uma mascarada em quem é o Rodrigo em determinado contexto. Até porque, hoje, agora, aqui falando com vocês, eu sou o Rodrigo professor. Tenho alguns colegas meus que estão aqui, né, assistindo, me ouvindo, e talvez eles estejam até estranhando um pouco, porque talvez não seja o Rodrigo normal que estão acostumados a ouvir. Então, assim, é uma adaptação do papel para adequar a realidade e modalizar essa fala para entregar um conteúdo em um determinado contexto. Eu também sou pai, então eu tenho que vestir esse papel, essa máscara de pai, não é? Sim, é necessário, Tainara. Porque imagina só que chato que é ter um pai que é gerente. Esse pai que é gerente, que sai da empresa, esquece de tirar a máscara de gerente, chega em casa e continua sendo gerente. É um saco ter um pai gerente. Quem tem pai gerente sabe como que é. Agora, também é chato ter aquele colega legalzão do happy hour na empresa, no meio de uma reunião de trabalho, o cara que faz a piada inadequada, fora de hora. Gente, entendam o contexto da comunicação. Se a pessoa não sabe dosar e equilibrar, ponderar, essa pessoa está equivocada e completamente inadequada na posição. Não é? Então, isso é a reflexão que a pessoa tem que ter da máscara que ela coloca em determinado contexto. Qual é a máscara que vocês estão utilizando hoje? Isso é uma pergunta importante. Isso reflete totalmente a postura que vocês têm que ter no dia a dia. No trabalho, no estudo, dentro de casa, com seus colegas, no happy hour, por exemplo. Agora no happy hour virtual, nessa pandemia, claro, né?
Inclusive, daqui a pouco, viu, pessoal, que está aí na live, vendo aí, a gente continua. Essa é a ideia, entendeu? Adequar esse papel para determinados contextos, para que a gente não erre nessa dose, né? Não dose errada, não fuja disso. Exato, Letícia. Se a gente não, essa rede que a gente constrói, a gente falou das habilidades lá no começo, né, das habilidades para a vida, e a gente fala dos relacionamentos interpessoais. Imagina só conseguir construir bons relacionamentos se a gente não conseguisse dosar, né, essa quantidade as pessoas não têm noção. Imagina ter um relacionamento com uma pessoa que sempre erra na dose. É muito chato, não é? Pois é. Então é isso. E aí, por fim, pessoal, nós temos o quê? A linguagem. E a linguagem é ferramenta necessária, né, da comunicação, e significa que como você fala. Né? Eu não vou entrar no aspecto linguagem hoje, nesse webinário, até porque vou explorar muito mais isso lá no nosso fórum, que vai acontecer daqui a pouquinho. Mas a ideia aqui é o como você envia essa mensagem para esse interlocutor. É muito importante aqui entender que você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa. Primeiro você tem que entender com quem você está falando, qual contexto você está inserido e o que você precisa dizer nesse contexto. E aí sim, você precisa modalizar essa fala, certo? Através dessa dosagem de papel, para conseguir atingir seus objetivos. Uma linguagem, né, adequada, né, uma comunicação adequada, ela precisa ser ativa, que é o contrário de reativa. Eu não posso falar reagindo. Tem gente que vai falar alguma coisa para alguém já reagindo, né? Aquela pessoa que você fala qualquer coisa para ela já vem com uma pedra na mão. Então você não pode ser reativo, não pode reagir na fala. Seja ativo, seja direto, não faça muito rodeio para contar alguma coisa. Vá direto ao ponto e seja honesto. Acho que são essas 3 dicas que eu dou para que a linguagem seja assertiva, para que essa comunicação seja assertiva. Faz sentido, pessoal? A lista de habilidades de Luminger. Legal, Evelyn. Depois a gente fala com eu vou pegar o contato na lista de inscritos aqui e eu te passo, sim. A lista é longa, tem várias competências aí, mas tem muita coisa bacana para desenvolver. Passo. É isso, pessoal. O tempo é curto, infelizmente, nosso tempo já está acabando aqui. Gostaria que vocês temos um tempinho para perguntas ainda, fiquem à vontade. Já estou chamando o Rodrigo de volta aqui. Tá, opa! E aí? Show de bola, Rodrigão. Nossa, muitos elogios, muita gente comentando aqui no grupo do WhatsApp. Foi um show. Que legal, cara. Gostoso demais. Bom, tem alguma pergunta, pessoal? Eu sei que você está acompanhando aí pelo chat, né? Não sei se ficou alguma pergunta. Sim. Obrigado, Ivan. Valeu, querido. Muito obrigado. Muito, por favor, demais, muito bom. O professor poderia disponibilizar a lista de habilidades. Do Luminger. Perfeito. Vamos passar sim. Você vai passar? Vamos, depois eu te passo, a gente precisa passar para a Thaís depois, tem a lista aqui, a gente... Tem a lista, né, de... Sim. Parabéns. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Renan. Valeu, pessoal. Muito legal. Bom, então acho que nos cabe aqui ir para o encerramento. Vai lá, Rô, por favor. Vamos nessa aí. Bom, pessoal, novamente gostaria de agradecer Rodrigo Orellana, um super palestrante que faz parte do nosso grupo de palestrantes. Nós teremos em breve palestrantes como o nosso querido David Souza, que está nos acompanhando aqui, né? Nós temos também o Aguinaldo, que é um show também a fala dele. Então, eu também vou ter a oportunidade de bater um papo com vocês. Então, assim, não percam a oportunidade,
continuem acompanhando, Aguinaldo Oliveira, David Souza, tá? Rodrigo Parras, e é lógico, agradecer o Cristiano Mantovanini, que já deu o nosso primeiro webinar, o Rodrigo Orellana agora o segundo, e mantivemos no mesmo nível 2 webinários, assim, de muita qualidade, tá? Então, pessoal, fiquem atentos, nós vamos continuar divulgando a nossa programação dos nossos próximos webinários, e lembrando que nós teremos o FOGED, o Fórum de Gestão e Desenvolvimento, que vai acontecer em julho, né? E aí nós vamos juntar toda essa turma, tá? Inclusive o Aguinaldo, o Cristiano, o David, o Rodrigo, eu, e é lógico, nosso super querido amigo, parceiro de sempre, Makotinho Yokoyama também, que está sempre conosco. Gente, ó, vocês fazem parte desse movimento de gestão e desenvolvimento, que sem dúvida nenhuma começou com esse grupo de palestrantes, mas que hoje, ó, já formou uma turma aqui, mais de 100 pessoas participando do nosso evento. Eu peço para que vocês participem dos próximos e, principalmente, nos ajudem a divulgar, tá bom? Muito obrigado, Rodrigão. Parabéns, meu amigo. E lembrando, tá, pessoal, todo mundo que acompanhou aí mais de 80% do evento vai estar recebendo o certificado de participação. Qualquer dúvida, se porventura ficar, nós temos o nosso Instagram do Instituto Educar Brasil, é só você entrar lá e acessar. Pode mandar também no meu Instagram, professor Rodrigo Parras, no próprio Rodrigo Orellana, tá? Nós estamos aqui para atendê-los, tá bom, gente? Fiquem com Deus, muito obrigado, um ótimo final de semana e até o nosso próximo webinar. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.